volta, bom novamente refletir aqui com vocês, espero que todos estejam bem. Sabemos que algumas pessoas têm passado por algumas dificuldades, né, na área de saúde, especialmente por conta desse momento mesmo, mas estamos em oração e contamos aí com a sua paciência, com a sua oração e com a sua atenção, né, a você e ao próximo. E próximo é um dos nossos temas aqui, né, o que a gente está pensando sobre a fé, a vida cristã, a nossa obediência a Deus e a nossa ligação com o próximo, com o outro, né, com aquele que está ao nosso lado. E eu apresentei para vocês um conceito na semana anterior de um psicanalista húngaro que aquela ideia do terceiro ponto de vista, que é uma reciprocidade, né, que é uma ideia de troca, uma ideia de que as duas partes se correspondem mutuamente para que se atinja um estado ou um estágio onde uma cura seja possível, né? Aí a gente deu uma passeada ali pela vida de José, olhando que do ponto onde a mágoa e as emoções, né, e os sofrimentos passaram a existir, que é naquele ambiente familiar, e todas as perdas e os desencontros que tudo isso traz, até o ponto de reencontro, o ponto de reciprocidade. É uma trajetória muito longa, muito difícil, muito desafiadora. E aí esse conceito de diferença ele é muito interessante, porque ele traz essa ideia de ser recíproco, né? de trocar, de dar e receber. E dentro disso, o tema que a gente já puxou lá, e não tem como nós não abordarmos esse tema de uma maneira um pouquinho mais detalhada, que invariavelmente é o tema de toda a nossa vida cristã, relativo ao perdão, né? Relativo à capacidade de perdoar, o que é perdão, e como o perdão funciona na medida que ele é dado e recebido. E entre todas as emoções que a gente pode ter e todos os sentimentos que essas emoções manifestam, né, no nosso convívio, o perdão ele é sempre um tema difícil e recorrente, porque ele acaba sendo o elo que vai trazer, que vai reorganizar essa ideia, e é isso que foi defendido, é isso que a gente tentou trabalhar, essa ideia de alguma coisa que vai além do altruísmo, né? Que vai promover uma ligação. E aí para nossa reflexão, eu vou puxar um diálogo bastante conhecido seu, eu não vou ler aqui, aliás é uma história, uma parábola, né? Que eu não vou ler a toda, mas é bem conhecida sua, e ela se origina de um diálogo entre Jesus e Pedro, especialmente. O texto é um texto que eu gosto, aqui eu já compartilhei algumas vezes com vocês, que é Mateus capítulo 18, ali a partir do verso 21, quando Pedro vai até Jesus e pergunta, né, quantas vezes ele deveria perdoar, quantas vezes é certo perdoar, ou quantas vezes é possível perdoar. E aí Pedro, na sua pergunta, ele responde perguntando para Jesus, né, meio aquele famoso migué, né, que mas não é, vamos ver se Jesus cai na minha, se ele entende a minha bondade, Então ele pergunta 7 vezes, Senhor, né, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes, e você sabe, já disse isso aqui, e se você por um acaso está me ouvindo e não sabe, é sempre bom repetir, que de uma certa forma a cultura judaica naquele ponto, ela trabalhava com a ideia de perdoar de 3 vezes, né? De você dar o perdão 3 vezes. Então Pedro, malandramente, bem esperto,
e até querendo mostrar aí um certo ato de bondade, ele dobra o número e acrescenta um e chega naquilo que na Bíblia é apresentado como uma espécie de número perfeito, né? O 7, ainda que o 7 seja ímpar, né? Mas a gente associa a perfeição mais a coisa mais organizada, mais simétrica, mas naquele contexto o 7 está ligado à perfeição. Pedro sabe disso e ele age com essa generosidade, querendo mostrar para Jesus que ele tem uma pergunta, ele tem um questionamento, que ele não concorda com aquela prática vigente, então ele vai além, e o seu além é dobrar e acrescentar mais um, e ele então pergunta se 7 vezes é o ideal. E Jesus obviamente diz para ele que ele não tem que perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Todo mundo sabe aqui que me ouve que eu não sou muito bom em matemática e tenho sempre as minhas dificuldades com relação a fazer conta. Não sei se Pedro era assim, talvez fosse um pouco mais ágil nessa questão, mas o fato é que você precisa pensar um pouco, né? 70 vezes 7, e vai fazer aquela continha básica de cabeça, que você vai chegar no 490, que todo mundo sabe que não é o número. Eu conheci uma pessoa um dia que disse que estava contando e que ele contava. Então, quando chegasse no 490, ele pararia de perdoar, né? Obviamente não é essa a ideia. A ideia que Jesus vem apresentar é essa ideia do perdão como reciprocidade, do perdão como um meio de reconstrução, aquilo que nós chamamos a semana passada de reunificação da nossa estrutura, da nossa personalidade, uma espécie de ajuste, de sintonia fina, né? de captar uma rede, um sinal bem tênue, bem simples, mas que é profundamente necessário. E Jesus argumenta isso com Pedro e com aqueles que estão ouvindo, contando uma história. E a história é bem conhecida também, que é aquela história onde uma pessoa devia muito, né? Você sabe mais ou menos a história, eu faço um resumo aqui. Tinha um reino, tinha um dono desse reino, um chefe, um rei, alguém muito poderoso, que resolveu chamar aí alguns dos seus funcionários para acertar algumas pendências, algumas dívidas, e entre eles tinha um homem que devia, lá no texto tradicional, 10.000 talentos, que era uma dívida enorme. É muito difícil calcular esse valor de dívida, mas em linhas gerais a gente pensa assim, né? Um talento é um salário de 20 anos de trabalho. Então o indivíduo trabalhava em média 20 anos para conseguir um talento. E aí você vai fazer a conta aí, pega uma caneta, uma calculadora e faz a conta. Você vai chegar a um número aproximado em termos de anos trabalhados, perto de alguma coisa, a 200.000 anos de trabalho. Era a dívida desse indivíduo, 10.000 talentos, ou seja, uma quantidade absurda. Quando o Senhor quando o Senhor cobra, ele não tem como pagar, mas ele faz ali todo aquele drama, ele convence o seu Senhor, porque o Senhor quer vender a mulher, os filhos, ele implora, roga e tal, e o Senhor o perdoa, o chefe dele, né, o perdoa, o rei o perdoa e o libera, e lá na esquina ele encontra alguém que devia para ele aí cerca de 30 denários, se eu não me engano, que seria mais ou menos o equivalente a 3 meses de trabalho, e ele então cobra esse indivíduo e obriga-o a pagar, e ele diz que, ele repete a frase lá, é a mesma, né, a mesma que ele disse ao Senhor. O seu conservo, o seu devedor diz a ele que ele vai pagar e tal, mas o resultado é que ele coloca o indivíduo na cadeia
e obriga ele a pagar, né? Entre muitas coisas que a gente fala sobre perdão, já disse isso aqui, vou reiterar aqui, perdão tem muito, que não é fácil, a gente ouve as pessoas falarem de suas mágoas, de suas dores, de suas frustrações, geralmente com familiares, né? Com pessoas próximas, ou porque não foi aceito, porque foi rejeitado, porque foi abandonado, porque foi violentado, ou porque existe uma relação de abuso, ou porque houve uma indiferença, seja qual for o motivo. É sempre difícil elaborar isso, mas Jesus passa a mostrar essa ideia de prejuízo. A ideia de perdão, ela é ligado a ficar no prejuízo. É justo? Não, não é justo. De forma nenhuma é justo, mas de uma certa maneira, né, a ideia é, ou nós vamos aceitar o prejuízo e falar, não, eu fui prejudicado, eu preciso aprender a viver com essa falta, eu preciso parar de cobrar o outro para que ele me pague uma coisa que ele não tem como pagar, porque a gente não volta no tempo, o que aconteceu, acontecido está. Ou eu vou construir cadeias, prisões, ou eu vou mandar essas pessoas para as prisões, que aqui nesse contexto nada mais é do que a prisão que você atrela a você mesmo, né? Não me recordo agora, me recordarei depois, mas estava vendo um filme argentino, muito forte, e nesse sentido, né, de alguém que foi profundamente magoado, foi profundamente prejudicado, foi tirado dele alguma coisa muito preciosa, e ele, dentro dessa sociedade que é sempre, né, dessa justiça, que é sempre difícil punir, ele escolhe um jeito de punir o seu algoz, né? Aquela pessoa que o prejudica. E o jeito que ele escolhe de punir esse indivíduo é levando ele para uma prisão em casa. Então ele leva o seu inimigo para casa, faz uma prisão lá e o mantém lá por 20 anos. E o alimenta, dá água, mas não se relaciona com ele, não interage com ele, não fala com ele. A punição dele está muito ligada ao silêncio, mas ele está lá. Então a prisão, nesse sentido, ela está sempre dentro de nós, né? A razão pelas quais os amigos, os irmãos de José sofriam é porque eles estavam aprisionados dentro do próprio erro que eles cometeram e não tinham como reparar isso. Lá a história tem um final relativamente feliz, né? Mas nem todas as histórias têm. Aqui nessa construção, né, nessa ideia que Jesus vai mostrando para Pedro e para os seus ouvintes, que a gente precisa aceitar que Jesus, na verdade, vem desorganizar, ele vem destruir algumas convenções, né? Não tem como esquecer, eu sempre vou dizer isso, né, porque talvez seja o tema mais introjetado em cada um de nós que estamos ouvindo pessoas em bancos de igreja. Nós achamos que só haverá restauração se houver esquecimento. E Jesus diz que não tem como esquecer, especialmente se você coloca na prisão, não é? Porque isso está conosco. E mesmo aceitando o prejuízo, isso não significa esquecer. Significa que eu decidi que eu vou viver com o meu prejuízo e aquilo não vai determinar a minha vida. Então Jesus
ele vem destruindo algum conceito para construir um novo conceito. Ele vem, e é muito interessante nesse texto, porque Jesus ele destrói o conceito da obrigatoriedade do perdão justamente com uma reciprocidade, ou seja, eu não tenho como oferecer, como dar o perdão, a não ser que você venha a mim. E aí o que Jesus faz aqui, mostrando para Pedro que a gente destrói esse conceito aprisional, a gente se desprende do prejuízo com bondade. Existem muitas implicações nesse texto, muitas ideias, a gente pode trabalhar de muitas possibilidades, mas você tem um indivíduo artista, cara de pau, de certa forma dissimulado, que promete uma coisa da qual ele não pode cumprir, que é pagar uma dívida trabalhando 200 mil anos. Ninguém faz isso, não é possível fazer isso. Ele teatraliza, ele sabe da suposta bondade do seu Senhor e ele usa isso a seu favor e sai dali sem a dívida. No entanto, aquilo não opera dentro dele, ele não consegue perceber que aquilo que lhe foi dado, aquilo que lhe foi beneficiado, deve ser distribuído, deve ser transformado em ato para outra pessoa. Eu não tenho como, e sempre disse e direi isso sempre, né? O amor de Deus só será mostrado ao outro. A misericórdia de Deus só será mostrada ao outro através de mim, né? A graça de Deus será mostrada ao outro através de mim. Então, na medida em que eu tenho um ato de bondade, olhando para aquilo que Deus fez por mim e por você, e devolvo isso como ato de bondade, isso vai solidificando a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de prática. O Evangelho não é teoria, o Evangelho não é um conceito, o Evangelho não é estar em um lugar apenas para expressar o quão agradecidos nós somos. O Evangelho é prática de todo esse conceito. O Evangelho é transformar um conceito em prática. O Evangelho é apresentação. O Evangelho é apresentação de vida. O Evangelho, ele não é... Jesus não é elitista nesse sentido, muito pelo contrário. Você vai encontrar aqui a bondade ao simples e punição ao arrogante, que é como o texto vai ser concluído. Né? Do ponto de vista de Jesus, o arrogante religioso, ele é sempre punido no final. E o simples que se envolve, e nós não estamos falando de simplicidade ligado à educação, a diploma, nós estamos falando de uma simplicidade em relação ao conceito, à ideia, ao comprometimento. É isso que Jesus quer mostrar para os seus discípulos. Que não são homens totalmente letrados e estudados e doutorados e decanos e nada disso. São pessoas comuns, mas eles têm uma ideia daquilo que a própria cultura religiosa lhes apresenta, de que eu só serei se eu cumprir uma regra. E Jesus vai dizer assim, não, saia, né? Saia da teoria, aceite que você pode viver com prejuízo. O que lhe foi tirado não define quem você é. O que você vai oferecer a partir disso será sempre o mais importante, né? A maneira como você vai lidar com atos amorosos, talvez você não consiga fazer isso com a pessoa original, né, que de certa forma te ofendeu, por conta disso ser difícil mesmo, e de talvez não haver reciprocidade. O Senhor da parábola, ele dá o perdão, e o outro finge que recebeu.
esse perdão. Ele recebe efetivamente o perdão, mas ele não consegue aplicar isso para outra realidade. Aprenda isso e será feliz, será saudável. Tá bom? Deus abençoe você.